Insights, o podcast do Bradesco. Energia é um setor que a gente reduziu drasticamente a nossa exposição. Hoje a gente tem entre 2% a 4% apenas, bem nomes selecionados, um setor que já foi o maior proporcionalmente, né, nos nossos portfólios. Então, eu, obviamente, adoro o setor, espero muito que esses temas todos sejam resolvidos, mas acho que hoje eu olharia, né, dos destaques positivos e negativos, aí, saneamento e energia, respectivamente. É um mercado que ajuda, impulsiona o crescimento do país, né? Porque acho que o país mais precisa é a infraestrutura, né? Que acaba gerando empregos, diminui o custo das empresas e assim por diante, né? Eu acho que vai ser um grande tema para esse ano, uma busca maior pelos títulos atrelados ao IPCA, porque aí é uma vantagem de você carregar o prêmio da inflação mais o spread de crédito privado isento. Então, imagino que seja uma combinação interessante. Vai continuar sendo esse ano, né? Exatamente. E de um produto que é isento. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o nosso primeiro Insights de 2026, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. E hoje vamos falar sobre um tema que tomou bastante espaço no mercado no ano passado, em 2025. O mercado de debêntures de infraestrutura, com emissão recorde, compressão de spreads e entrada de novos investidores. O que esperar para 2026? Estamos diante de uma oportunidade estrutural para o financiamento de infraestrutura no Brasil? Ou o mercado viveu um momento de excesso de demanda e prêmios comprimidos? E como equilibrar fluxo, risco, retorno e horizonte de investimento? E para esse debate, convidamos o Gabriel Steca, cofundador e head de infraestrutura da Bocaina Capital. Como vai, Gabriel? Seja bem-vindo ao Insights, nosso primeiro do ano. Muito obrigado, Juliana. Prazer estar aqui com vocês. E também conosco, Guilherme Guntovich, gestor de fundos de crédito aqui na Bradesco Asset, meu colega. Gui, seja bem-vindo ao Insights. Obrigado, Ju. É uma oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre os fundos. Obrigada. E também o meu colega de FOF e de Bradesco Asset, Guilherme Anversa, gestor de fundos exclusivos na Bradesco Asset. Gui, Anversa, seja bem-vindo ao nosso Insights. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com a turma. Um tema super importante e vai ser uma forma legal da gente ver diferentes maneiras de se investir em infraestrutura, formas bastante complementares. Com certeza. Steca, eu queria começar com você para falar um pouquinho sobre, antes da gente entrar na classe de ativos, eu queria que você desse um pouquinho de detalhe para a gente sobre o momento atual da Bocaina, como vocês criaram, vocês começaram há 5 anos atrás, né? E qual foi a oportunidade que você viu ao montar a Bocaina? Maravilha, Juliana. A gente fundou, né, a gestora e o meu sócio, Miguel, em 2020, né? Eu gostaria de dizer que eu tive um insight fantástico de que o mercado de infraestrutura ia multiplicar de tamanho nos 5 anos seguintes, mas eu não tive esse insight. Na verdade, eu trabalho com infraestrutura desde que eu me formei. Então, eu trabalhei 10 anos no Banco Santander, na área de Project Finance, que é dentro da área de banco de investimento, a área responsável por fazer financiamentos e assessorias para as empresas de infraestrutura, para as concessões de infraestrutura. Então, essa área que é responsável por fazer os financiamentos junto à BNDES, é a área que é responsável por fazer as emissões de debêntures incentivadas para o mercado, que faz o dinheiro chegar naquela concessão de saneamento, naquela rodovia e etc. Então, trabalhei muitos anos nessa área e em 2018, eu saí do banco de investimento do Santander e fui para Santander Gestora de Recursos, né? A Santander Asset, para começar a prática de infraestrutura lá. Eu fui investindo em debêntures. Aí sim, criando fundos, investindo em debêntures incentivadas, em ativos de infraestrutura. E aí lá eu montei os fundos de investimento. Eu montei time, montei estratégia, lancei os fundos. A gente teve, né, um período ali de muito sucesso de investimento, porque os fundos que eu lancei, né, eram fundos ainda num formato aberto, né,
formato mais tradicional, D+30, isso era 2018, 2019, e a gente tinha uma preocupação muito grande com liquidez, e aí quando veio a Covid, o mercado virou de ponta cabeça, a gente estava muito bem posicionado para aproveitar as oportunidades que apareceram ali. E em meados de 2020, nós saímos e fundamos a Bocaina Capital, que era para a gente levar para o mundo das gestoras independentes um pouco daquela estratégia que a gente estava fazendo. E, enfim, graças a Deus tivemos muito sucesso aí ao longo desse período, obviamente também graças a muito trabalho aí árduo. Então a gente se posiciona num lugar muito único no mercado, que é esse espaço de gestora totalmente especializada em infraestrutura. Então, investir em infraestrutura é só o que a gente faz. Então, a gente procura fazer isso de forma mais profunda tecnicamente, né? Tentando efetivamente encontrar oportunidades além das tradicionais, né, obtidas no mercado. Então, nós incluímos aí um componente bem relevante de originação e estruturação em todos os nossos portfólios. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso depois aí, e aí eu te conto um pouco mais os detalhes da estratégia. Bacana. Gui, eu queria que você comentasse, a gente estava falando aqui rápido antes sobre a atuação da Bradesco Asset. Conta pra gente um pouco da grade, eu sei que é muito extensa, a Bradesco Asset muito atuante no mercado de crédito, mas como é que a gente montou a grade de fundos de debêntures incentivadas? Tá, não, legal. Bom, falando um pouco sobre a Bradesco Asset, né? Recentemente a gente passou R$1 trilhão sobre gestão. E dentro de crédito, a gente tem a parte de high grade e de high yield. Tá? Então, a parte de high grade a gente divide ali basicamente em fundos incentivados e fundos não incentivados, né? Que são os fundos, a maior parte ali de CDI. Dentro de fundos da parte de high yield, a gente tem outros fundos, então, que investem em produtos um pouco mais apimentados, com um pouco mais de retorno, mas mais risco também. E dentro da parte de incentivados, que fica dentro de high grade, a gente tem hoje R$23 bilhões sobre gestão, e tem diversos fundos, tanto fundos que tem como indexador o CDI, como fundos que tem como indexador IMAB5, e temos fundos fechados, fundos abertos, então é um pouco da nossa grade de produtos. Muito bom. E aí, então, eu queria voltar para vocês que fazem gestão dos fundos de debêntures, que investem nas debêntures incentivadas, fazem a gestão dos fundos. Como é que vocês avaliam as deficiências do Brasil e o potencial desse setor, dado que hoje a gente ainda investe, um dado que a gente conseguiu coletar é que a gente investe só 2% do PIB em infraestrutura, quando na verdade a gente precisaria de 4%, então o dobro, né? Então a gente tem aí uma oportunidade para crescer realmente. É claro, a gente vê as deficiências de infraestrutura no Brasil no nosso dia a dia, todos os dias, todo mundo, né? E eu queria que também vocês dessem um pouco da visão de vocês do papel dos fundos para incentivar essas melhorias. Tá bom. Quer que eu comece? Muito bem. Muito longa, talvez, a resposta, mas vamos tentar. Não, tá certo. Acho que um jeito da gente pensar esse papel, né, dos fundos e frente ao nosso gargalo que todos vivemos aí todo dia, né, de infraestrutura no país, é pensar em termos de volume, né? Se você pegar em 2024, 2025, foram anos recordes de emissão de debêntures incentivadas, né, voltadas para a infraestrutura. Essas emissões, quando a gente fala desses volumes, os 2 anos foram volumes em torno de 140 bilhões cada ano, né? É bastante dinheiro. É bastante dinheiro em reais, é bastante dinheiro em dólares, é bastante dinheiro em qualquer métrica, né? E quando você pensa efetivamente no que significa esse dinheiro, é um volume de recursos que está sendo utilizado para a formação de capital fixo no país. É um volume que vem de bolsos privados, né, predominantemente. É um recurso de longuíssimo prazo, ou seja, essas emissões de debêntures, por mais que elas sejam relativamente líquidas e possam ser negociadas no mercado de balcão, elas são debêntures longas. Então, quando o dinheiro chega
para a empresa de infraestrutura, é um dinheiro que ela repaga em 15, 18, às vezes 20 anos, em alguns casos temos 24 anos. Então, veja, é um dinheiro de bolso privado que investe no longo prazo em infraestrutura, atacando os principais gargalos de crescimento do nosso PIB no país. Então, uma fórmula muito potente, né? Não tem nenhum outro lugar do mundo que isso funciona assim. Então, quando eu vou... Se você olha para os nossos pares do mundo, não até só nos nossos emergentes. não só nos nossos pares, mas mesmo nos mercados desenvolvidos, você não tem uma participação ativa tanto do mercado de pessoas físicas ou mesmo de capital privado que não seja os tradicionais, endowments, fundos de pensão, fundos soberanos. Esses caras financiam. Os grandes institucionais são os caras que financiam infra no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem esse componente que, em muitos casos, quando a gente tem alguma coisa específica, a gente fala, né, uma jabuticaba, geralmente alguma coisa que não é muito boa, né? Nesse caso, essa dinâmica viabiliza dinheiro privado de longuíssimo prazo no Brasil, quando esses outros institucionais gigantes não comparecem, né? Então, a gente não tem dinheiro de longuíssimo prazo financiando infraestrutura advindo de fundos de pensão, né? Ou a gente não tem tantos endowments, né? Pela natureza do nosso mercado, né? Se ele consegue bater a meta atuarial comprando NTNB, não faz sentido ele comprar títulos de crédito. É tão simples quanto isso, né, gente? Então, esse é um formato que a gente encontrou aqui de poder fazer esse financiamento, e ele é, de fato, muito positivo, né? Eu participo de algumas associações, né, que olham o mercado de infraestrutura. A gente fez um estudo no ano passado, naquele momento que estava se discutindo os benefícios fiscais, para discutir quão potente que é esse benefício fiscal. Porque, veja, as debêntures incentivadas, elas são isentas de imposto de renda para a pessoa física, tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Então, a sociedade faz, né, ela abre mão de impostos, né? Tem uma chamada renúncia fiscal quando você estabelece um subsídio desse tipo. Qual que é o benefício que a sociedade recebe em troca? Infraestrutura. Né? Infraestrutura. E assim, veja, na hora que você faz a conta, e a gente fez essa conta no detalhe para ver o quanto de dinheiro que estava deixando de ser arrecadado versus o quanto de dinheiro isso viabilizava. Nessa conta, a gente chegou na conclusão de que para cada real de renúncia fiscal, em imposto de renda que o governo arrecadaria sobre os juros dessas debêntures, a gente tem aproximadamente R$8 que são viabilizados de investimento para infraestrutura advindos desse bolso de capital privado. Então, porque a gente nem sabe o benefício dessa infraestrutura. Sem contar o qualitativo, você está correta. Sem contar o qualitativo, porque você tem um benefício indireto de empregos. Então, o setor de infraestrutura é um setor que emprega muita gente, né? Construção pesada. Você tem um benefício, obviamente, de outros impostos. Então, todos esses ativos de infraestrutura que estão sendo financiados e construídos, eles pagam ISS, ICMS, imposto de renda, INSS na folha, tem toda a carga, né, tributária, sem contar o ataque aos gargalos, né, de logística, né, em portos, rodovias, melhoria em produtividade. Então, você tem todo o aspecto indireto, qualitativo, e você tem o numérico mesmo ali, que é esse 1/8, que é muito potente. Então, eu acho que os fundos, né, eles têm muito esse papel de atuar como catalisador, né, dessa atuação. E nos volumes atuais que a gente tem operado em infraestrutura, né, nas debêntures incentivadas, ele é um volume que ele já, assim, ele é superior ao dinheiro destinado advindo de bancos de fomento, né? Se você for pensar, né, poxa, a discussão fiscal, né, que passou ali, 2025, a gente teve muitas mudanças, né, tributárias, fiscais, poxa, o ministro da Fazenda está ali buscando 3 bi aqui, 5 bi acolá, 1,5 bi aqui, e no final, quando você olha, poxa, tem 140 bilhões vindo, né, de bolsos privados para financiar a infraestrutura, que se o governo tivesse que desembolsar esse valor, se o Tesouro tivesse que transferir tudo isso para o BNDES, seria algo, de fato, bem difícil. Não aconteceria, ou se acontecesse, viria também a um custo muito caro para a sociedade, né? Então, acho que é um jeito eficiente aí de melhorarmos o país como um todo através desse instrumento das debêntures incentivadas. Gui, quer completar? Ficou mais alto? Acho que já falou bastante coisa, né? Você deu uma resposta bastante completa, mas eu acho que eu vejo da mesma forma, né? Acho que um complemento interessante é que até 2020, 2019, a gente era muito dependente do financiamento bancário, né? A gente como país, do financiamento bancário e do financiamento via BNDES,
principalmente para infraestrutura, né? Então, hoje em dia a gente pode contar com um mercado de capitais mais pujante que dá fluxo e consegue dar vazão, né, para toda necessidade de investimento do país. Então, imagina esses 140 bilhões de reais que foram emitidos em 2025, se tivesse que sair do BNDES, tá? Então, não teria dinheiro para tudo isso, né? E isso seria um gargalo para a infraestrutura no país. Então, isso o mercado é um mercado bastante crescente, ele ainda é iniciante, né? Ele é um mercado pequeno ainda, se você pensar da necessidade de investimento no país e tudo que a gente precisa fazer. E é uma coisa que é um mercado que ajuda, impulsiona o crescimento do país, né? Porque acho que o que o país mais precisa é infraestrutura, né? Que acaba gerando empregos, diminui o custo das empresas e assim por diante, né? Muito bom. E o Steca comentou um pouquinho sobre as debêntures são incentivadas, então elas têm esse incentivo fiscal, ou seja, elas têm uma vantagem fiscal, né? Gui Anversa, como é que a gente está posicionado nos nossos fundos exclusivos, até aproveitar essa participação das pessoas físicas investindo nos fundos de debêntures incentivadas? Essa é uma indústria que cresceu bastante, tá? A gente está falando, o fechamento de 2025, de mais de 100 bilhões de reais dedicados a fundos exclusivos de debêntures de infraestruturas, em diferentes indexadores, tá? CDI e IPCA. Hoje, uma concentração maior da indústria em produtos e investidores, né, em produtos CDI. O investidor acaba optando pelo pós-fixado, né, pelo prêmio de crédito atrelado ao pós, ainda pelo nível de juro muito alto, né, os 15% de taxa de juros, e por ser uma classe que tem menos volatilidade, mas aos pouquinhos os produtos atrelados ao IPCA têm ganhado um pouco mais de interesse e chamado mais atenção na carteira dos investidores. Eu acho que vai ser um grande tema para esse ano, uma busca maior pelos títulos atrelados ao IPCA, porque aí é uma vantagem de você carregar o prêmio da inflação mais o spread de crédito privado isento. Então, imagino que seja uma combinação interessante. Vai continuar sendo esse ano, né? Exatamente. E de um produto que é isento, né? Então, uma vantagem muito boa, né? Como o Steca comentou, apesar da isenção de imposto de renda, o benefício para o país é gigantesco. A gente ainda tem um gap muito importante em qualquer segmento dos setores de infraestrutura aqui no Brasil. Então, é um benefício que faz todo sentido e ajuda muito o investidor pessoa física a fomentar esse tipo de produto. E pensando no mundo exclusivo, né, existem algumas vantagens, né, de você poder combinar alguns outros títulos de renda fixa também colocando nesse bolso de isento. Então, por isso virou uma grande ferramenta de diversificação das famílias na busca dessa estratégia. Eu acho que as pessoas físicas se identificam porque todo mundo, como a gente já falou aqui, a gente vive na pele os gargalos da infraestrutura, né? E, Steca, você acha que esse fluxo intenso foi realmente derivado principalmente dessa isenção, ou você acha que existe algum outro fator por trás das pessoas físicas se interessarem por essa classe? Então, Juliana, eu estou há bastante tempo, né, nesse mercado de infraestrutura, né, já atuando em investimentos de infra nas debêntures incentivadas desde que elas foram criadas, a gente fazia, antes delas existirem, a gente também fazia financiamento de infraestrutura, mas de outros jeitos, né, e para mim é muito claro que esse grande interesse recente que a gente teve, eu diria que quase que uma redescoberta dessa classe de ativos pelas pessoas físicas, ela vem muito da dinâmica do benefício fiscal, né? O benefício fiscal das debêntures incentivadas, ele é até um pouco mais potente do que o de outras classes de investimento que também carregam certo benefício. Então, nas debêntures incentivadas, né, nos fundos de infra, a gente tem uma isenção para a pessoa física tanto no rendimento quanto no ganho de capital. Sim, né? não é só não é só no rendimento, como é o caso, por exemplo, dos fundos imobiliários, dos FIAGROS, né, dos CRIs e dos CRAs. Então,
conforme essas outras classes foram de alguma forma se modificando ou reduzindo de tamanho, então se você pensar, a gente tinha os fundos exclusivos antes que geravam uma possibilidade de diferimento eterno de pagamento de impostos. Eles deixaram de existir. Leia-se, passou-se a cobrar, né, come cotas, e aí essa estratégia fiscal deixou de ser tão interessante. Ao mesmo tempo, no começo de 2024, a gente teve a mudança de lastro dos CRIs, CRAs, L6, LCAs, teve uma redução, né? Então você vê, tem muitos certificados e letras vencendo, e você não tem mais tanto lastro quanto outrora você poderia ter por conta da mudança de regras. Então, todas essas outras classes, de certa forma, sofreram certa redução, né? Em 2025, a gente teve toda a discussão da tributação adicional, né, desses instrumentos, e sobre a qual as debêntures incentivadas não tiveram nenhuma modificação, mas isso levou também a ter mais um flow grande ali de atenção e de recursos, né? Eu não tenho dúvida de que essa isenção fiscal, ela é muito potente do ponto de vista financeiro, se você fizer a continha ali, né? Especialmente em momentos de juros ultra altos, como o que a gente vive, né, atualmente. Por outro lado, eu também vejo que ele tem um apelo de simplificação, né? Então o investidor também, para navegar na complexidade do mundo de investimentos, do mundo tributário, ele fala, não, beleza, esse daqui eu sei que o rendimento que eu estou enxergando aqui, ele é isento, então é exatamente isso que vai sobrar no meu bolso. Tem um fator de simplificação que ajuda também as pessoas físicas a terem, né, ajuda essa classe a ter um apelo para as pessoas físicas, né? Então, eu acho que esse é o tema preponderante. Eu acho que os outros temas que a gente comentou, né, de indiretamente ser algo que é bem positivo em diversos fatores indiretos para o Brasil, eu acho que isso ajuda, sim. Mas eu não tenho dúvida que o fator principal, o driver, como a gente fala, né, é a isenção fiscal, porque acaba sendo bastante potente dentro do portfólio do investidor. E, Gui, falando um pouco sobre o portfólio de títulos incentivados que a gente teve ao longo de 2025, conta pra gente como é que a Bradesco Asset passou por 2025. Bom, 2025 foi um ano muito bom para os fundos de infra da Bradesco Asset. A gente sempre se caracterizou por uma gestão ativa, tá? A gente sempre se destacou como uma gestora que faz uma gestão bastante ativa em crédito. Então, a gente participa do mercado tanto primário quanto do mercado secundário. A gente aproveitou a valorização de vários títulos para realizar ganhos e comprar novas emissões de títulos que a gente entendia que estavam mais atrativos. E isso acabou ajudando bastante no retorno dos fundos. A gente conseguiu fazer uma reciclagem bastante importante da carteira no momento em que os spreads de crédito fecharam bastante, e a gente conseguiu fazer uma gestão que beneficiou o cotista, realizando ganhos quando havia excesso de preço, e conseguindo reciclar o portfólio, que eu acho que é algo que vai ser importante, não só foi importante em 2025, mas vai continuar sendo importante para os próximos anos, tá? Steca, você quer comentar alguma coisa sobre 2025? Não, acho que 2025 foi um ano muito intenso, né? A gente viveu uma intensidade muito grande por conta dessa dinâmica de tira benefício, não tira benefício, como é que vai ser? Só até o final do ano que vai valer. Então teve uma grande corrida aí para os fundos. Acho que assets como a Bradesco Asset, né, vinculada a grandes instituições financeiras, se beneficiaram muito em termos de inflow de recursos, né, ou seja, teve um incremento grande de patrimônio. Na Bocaina também nós tivemos incremento, obviamente como independentes em menor intensidade, mas acho que nesses... vamos dizer, a gente vive diferentes momentos, né, ao longo da vida dos veículos, né? Então você tem que ser capaz de navegar em todos eles. Então tem momentos, né, como o Guilherme falou ali, que você precisa identificar o que está acontecendo, realizar ganhos, girar o portfólio. Tem momentos que você tem que, não, aqui eu vou segurar porque vai ter um benefício mais adiante. Então acho que do nosso lado a gente
está completando agora em janeiro, não, em dezembro, a gente completou 4 anos do nosso principal veículo, né, o BODB, que é um veículo listado, né, que investe em debêntures incentivadas. E acho que, poxa, a gente teve de tudo nesses 4 anos, assim, teve mercado pujante, teve mercado não tão pujante, teve juros saindo de 2% para 15%, Sim. Então aconteceu de tudo. Acho que o gestor tem que efetivamente ter aí diferentes cartas na manga e poder operar em diferentes cenários aí. Acho que 2025 foi um ano que o mercado como um todo andou bem, porque teve fechamento de spreads ao longo do ano inteiro nessa classe de ativos especificamente. No final do ano ali teve uma inversão não tão, vamos dizer, relevante, mas que ajuda também a todo mundo ficar meio esperto, né? Então acho que a gente conseguiu também navegar bem nesse universo aí, nesse contexto e gerar uns resultados bem potentes. Assim, a gente terminou esses 4 anos iniciais, né, do BODB, com um retorno de aproximadamente NTNB mais 2,8% ao ano, líquido, isento. É bastante para essa classe, que é uma classe NTNB, que é high grade. Já está com gigantesco. Um rendimento alto. Exato. Então, a gente conseguiu aí entregar esse tipo de retorno nesses diferentes contextos, diferentes mundos aí que a gente passou nesses 4 anos, né? Então... E Gui, Anversa, em setembro de 2025, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, o que foi a medida provisória 1303 e o que aconteceu em setembro de 2025 e que posteriormente também teve um efeito no mercado na correção dos preços em outubro, né? Perfeito. A MP 1303 foi algo que no fim não aconteceu, né? Mas na prática existia expectativa de que a gente pudesse ter algum tipo de tributação em algumas classes de ativos isentas, especialmente as LCIs e LCAs. E o que a gente observou na indústria de fundos de infraestrutura foi que, na média, a captação em tempos normais oscilava em torno de 1 a 5 bilhões de reais no mês. Só que a partir de maio, abril, junho, agosto e setembro, a gente viu uma captação ali na média entre 15 e 20 bilhões de reais, promovida por essa possibilidade de isenção no mercado de títulos de infraestrutura. O que acabou acontecendo, né, foi com a não aprovação, né, então foi uma vitória da oposição ali de não tributar as LCIs e LCAs, uma certa acomodação de mercado. Então, os títulos de crédito de infraestrutura que estavam negociando a patamares bastante negativos, isso significa você comprar um título e ele pagar um nível de retorno, um nível de spread inferior ao que você conseguiria ter nas NTNBs, mais ou menos ali algo na casa de 100 pontos percentuais, esses títulos começaram a se acomodar num patamar um pouquinho melhor, um pouquinho mais alto. Só que a consequência disso foi alguns produtos ali entregando um retorno negativo, tá? O que eu considero bastante saudável, tá? Então, o Steca comentou da brilhante performance, o mesmo vale aqui para os produtos da Asset. A rentabilidade desses produtos, quando a gente olha num horizonte, é muito bom, mas vale a pena esse alerta para o investidor entender que é um investimento que está sujeito a um retorno negativo em um mês. E o que é interessante observar é que, diferente dos títulos de crédito tradicional que também apresentam isso, né? E a gente viu isso acontecer em 2023 ali com lojas americanas, Light, e que fazia um pouco mais de sentido na cabeça do investidor. Olha, aconteceu este evento específico com essas empresas aqui na marcação dos ativos. Do ponto de vista do mercado de infraestrutura, nada aconteceu, né? Nenhuma empresa quebrou, a gente não teve nenhum evento de crédito específico. Sim. Na prática, foi uma acomodação do mercado. Fluxo, né? Basicamente fluxo. Então, esse fluxo se acomodando fez com que a gente
tivesse esse movimento mais saudável nos spreads e o investidor demandando um pouco mais de prêmio, né? Então, as assets, os investidores já não estavam mais satisfeitos em comprar esse título de crédito pagando um spread tão baixo e começaram a pedir no mercado, para as empresas que estavam vindo ao mercado, prêmios melhores para aí sim fazer o movimento de investimento. Então, acho que foi um processo natural e importante de educação financeira para o investidor que está começando a ganhar mais familiaridade com esse tipo de investimento. E vocês acham que com esses spreads um pouco mais ajustados, ou assim, esses preços mais ajustados, ainda faz sentido a gente alocar em infraestrutura com esse high grade ou essa qualidade alta, na visão de vocês? Gui? Bom, para falar um pouco, né, como funciona e aí contar um pouco todo para chegar na resposta. Os spreads de crédito, basicamente, como o Gui Anversa já explicou, seria a diferença entre o que você ganha investindo em crédito privado versus os títulos do governo, tá? Então, partindo dos fundos de infra, a maior parte das debêntures são precificadas em relação ao IPCA, né, em IPCA+, e o spread de crédito, ele se compara aos títulos da IPCA+, do governo, tá? Então, o quanto que paga mais ou a menos do que o título do governo. Em teoria, os spreads de créditos deveriam ser sempre positivos, né? Porque investir em empresas, você precisa de um ganho a mais do que investir em títulos do governo, que é mais seguro. Só que no Brasil a gente tem essa isenção, que ajuda muito. E aí, quando você coloca isso na conta, você pode até ter spreads de crédito negativo, que com a isenção você tem um ganho acima do que os títulos do governo propiciam no final do dia, né? Porque quando se paga imposto, você diminui um pouco do seu ganho. Então, a gente viu, assim, existe uma tendência já há alguns anos, os spreads de crédito de infraestrutura são cada vez menores. Em 2025 não foi diferente, a gente começou um ano com fechamento de spreads, né? Fechamento seria a queda dos spreads. Toda vez que existe queda de spreads, você tem um ganho na marcação ao mercado dos títulos, então isso gera um rendimento para os fundos. Só que em contrapartida você tem um carrego menor para frente, né? Um carrego seria o que você vai ganhar de juros, né? Você tem um ganho na marcação, mas para frente você está abrindo mão de um ganho. É como se você antecipasse esse ganho para um certo momento. Quando veio a MP 1303, que visava tributar esses títulos a partir desse ano, né, de 2026, isso gerou uma corrida para garantir os seus títulos, garantir a isenção, né? Então houve muita compra de títulos incentivados, tanto por pessoa física investindo de forma direta, quanto investindo através de fundos de investimentos, né, os FIINFRAs. Isso fez com que os spreads de crédito fechassem muito rápido, chegando ali a menos 100, ou seja, pagava 1% a menos do que os títulos do governo, vários títulos de crédito, claro, dependendo da empresa, o prazo do título e tal. E com a MP caindo, né, não sendo aprovada, a gente viu uma correção no mercado, com os spreads voltando aí para algo entre menos 20, menos 30, dependendo da empresa. Isso que eu estou falando são as empresas mais high grades, né, que são as empresas melhores e maiores. Claro que quando você parte ali para alguns títulos de infraestrutura com mais longo prazo, você consegue taxas melhores. Agora, quando a gente coloca na conta a isenção, ainda é muito benéfico para o investidor. Tá? Com os juros atual, né, com o CDI hoje em 14,90, a gente está falando em 15% de imposto de renda sobre 14,90. É mais de 2 pontos percentuais, né, sobre a NTNB, né, que seria o nosso indexador mais próximo ali. Então, ainda é muito vantajoso para o cliente investir em fundos de infra, tá? E Juliana, em cima desse diagnóstico do Guilherme, na área de soluções de investimentos, a gente exatamente gosta de complementar o que o Bradesco faz no mundo de high yield
com o que a Bocaina faz na parte de estruturação e construção de produtos de infraestrutura. E queria perguntar para você, Steca, exatamente isso, né? O que é esse prêmio? Como é que você busca constituir esse teu portfólio de infraestrutura dentro do produto de vocês? Legal, Versa. Acho que aqui é um pouco, eu vou comentar um pouco, isso é meio a essência de tudo que a gente faz na Bocaina, né? Então, como que a gente trabalha, né? A gente tenta se posicionar, como eu expliquei no início, né? Como uma gestora muito especializada, mas muito bem, o que isso quer dizer na prática, né? Na prática, isso significa que a gente vai atuar com um olhar muito mais próximo dos emissores. Então, eu vou atrás desses emissores, eu daí convido bancos também, né, em parceria com os bancos, para a gente estruturar essas debêntures para que os fundos da Bocaina possam investir nessas debêntures. Quando a gente faz essa abordagem, que é um pouco diferente da abordagem tradicional, que é os bancos apenas trazendo para o mercado as transações, nesse caso, a gente vai em busca das transações, a gente consegue capturar mais prêmio para o mesmo perfil de risco. Uhum. Então, a gente consegue ter um portfólio ultra high grade de altíssima qualidade de crédito com mais prêmio, né, com mais spread de crédito, né, que é um pouco do que a gente estava debatendo aqui. Então, por exemplo, no portfólio, né, dos fundos da Bocaina, a gente tem papel com rating AAA, que hoje negocia a... Que AAA significa ter uma a qualidade maior muito, qualidade, a melhor qualidade de crédito, né? Tem Papel, baixíssimo risco de crédito. Exato. Então, poxa, no mercado, se você for olhar um papel AAA, né, com rating AAA pelas 3 grandes, né, agências de rating, você vai encontrar um spread na casa de 0,3%, né, 0,2%, em alguns casos spread negativo, né, que a gente falava aqui, menos 0,3%, né? Tudo isso frente sempre à NTNB. Então, em termos bem simplificados, esse NTNB tá IPCA mais 7,5%. Inflação mais 7,5%. Né, inflação mais 7,5%. Esse título paga 0,3 assim, então IPCA mais 7,8 aproximadamente, né? É multiplicativo, mas a gente pode simplificar aqui dessa forma para ajudar no entendimento. Poxa, nos portfólios da Bocaina, um papel AAA, ao invés de pagar 0,3, ele paga 2,75. Você fala, caramba, Gabriel, como é que você consegue ter, então, um papel AAA com 2,75 de spread acima do título público, né? É justamente por conta desse trabalho que a gente faz de ir buscar esses emissores. Dá uma trabalheira enorme, né? Uhum. Mas a gente montou o time inteiro da gestora com gente que fez isso a carreira inteira. A gente que trabalhou comigo no Project Finance a vida inteira, que fez isso, né? Conhece todo mundo no mercado, já fez transações de todos os tipos. Então, é um pessoal que consegue conversar com os emissores, consegue identificar as oportunidades, consegue ir ao encontro desse emissor, ao invés de, né, apenas operar o que é apresentado tradicionalmente, né? Que aí você vai ter um hall grande de transações, mas geralmente são transações dos nomes mais conhecidos. Então você vai ter muita emissão de Vale, Petro, Energisa, Equatorial, né, MRS, aqueles, né, os nomes que são de altíssima qualidade, sim, mas que geralmente apresentam prêmios menores. A gente busca esses ativos de alta qualidade de crédito, mas em emissores que não necessariamente são esses que são tradicionalmente abordados pelo mercado financeiro. Então, estou lá, eu financio uma concessão de saneamento do sudoeste do Rio Grande do Sul e ela tem um rating AAA, é excelente, tem um spread de crédito muito bom. Às vezes a emissão é um pouquinho menor, mas a qualidade é muito alta. Isso é muito comum, porque em infraestrutura, né, esse tema de tamanho, né, não necessariamente emissões menores apresentam um risco de crédito maior. Pelo contrário, né, se você está fazendo um projeto de 100 milhões ou um projeto de 10 bilhões, pensa que nesses 2 exemplos você tem um desvio de 10%. Poxa, um desvio de 10% no projeto de 100 milhões é 10 milhões de reais. Um desvio de 10% no projeto de 10 bi, poxa, estamos falando aqui de 1 bi. 1 bi. Um problema de 10 milhões tem muitas empresas que conseguem resolver no Brasil. Um problema de 1 bi é problema para todo mundo, né? Então, por isso que a gente consegue ter, então, esses ativos de alta qualidade, papéis AAA com 3% de spread, papel A+, com 3,75% de spread. Então, dando alguns exemplos aqui, só para a gente quantificar um pouco, né, que são prêmios muito maiores do que esses tradicionalmente observados no mercado. Isso faz com que o nosso portfólio ele tenha um pouco mais de carrego
e a gente consiga gerar ganhos de capital também, de vez em quando, operando essas diferenças, né? Se eu vou vender um papel desses AAA que está na minha carteira, eu vou vender ele com ágio, né? Com ganho de capital. Uhum. Isso permite, como por exemplo em outubro do ano passado, onde a maior parte dos fundos do mercado tiveram um rendimento negativo, né? Porque teve aquele rebote, né, do mercado, a gente foi um dos poucos que operou positivo, né? A gente teve uma rentabilidade muito, muito boa, porque esses nossos ativos mais exclusivos, eles ajudam eles seguram bem o portfólio, né? Então, a gente teve rentabilidade positiva e muito boa. Então, isso, na hora que você complementa, né, as diferentes estratégias no portfólio do investidor, né, conectando com o que o Anversa perguntou, é muito saudável você ter esses diferentes estilos de gestão, porque você consegue, né, surfar a onda do beta de mercado, como ao longo de 2025 foi muito possível, e se você tem fundos, né, como os nossos, né, que operam essa estratégia que eu expliquei, você consegue também capturar o benefício em momentos diferentes, né, de mercado. Então, como sempre, né, a diversificação é o último almoço grátis Como aí sempre. do mercado, né? Incluído no mercado de infra. Uhum. Dentro do mercado de infra. E falando sobre setor, eu queria que vocês dessem uma palhinha para a gente de quais são os setores mais interessantes que vocês enxergam hoje em dia. Rodovia, saneamento, energia? Bom, acho que o setor de rodovia é um setor que vem emitindo bastante, né? Em 2025, a gente teve novos leilões de rodovias, a gente viu leilões que somam necessidade de investimento de 72 bilhões de reais, tá? Então isso tudo deve gerar novas emissões tanto esse ano quanto em 2027, que são investimentos que estão contratados e que devem ser feitos para frente. Algumas dessas emissões a gente já viu acontecer. Outro setor bastante importante é o de aeroportos, tá? A gente tem visto muita concessão de aeroportos acontecendo, e isso gera necessidade de investimentos muito grande. É um setor bastante promissor. O setor de saneamento, como todo mundo já tem visto, é um setor que vai continuar tendo bastante emissão, e eu acho que a gente vai ter novos setores com emissões aqui para frente que serão importantes, como é o caso de data center, que deve vir existe uma necessidade de investimento muito grande em data center, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que vai gerar oportunidades de a gente conseguir diversificar a carteira em setores diferentes, né? Além dos setores que a gente conhece aqui, que são os setores de energia, que sempre vem com bastante emissão, e outros setores de infraestrutura. Acho que do meu lado, acho que a gente tem visto no setor de saneamento melhor equilíbrio de retorno pelo risco. É um dos principais setores em termos de alocação nos nossos portfólios hoje. E eu acho que o destaque negativo vai para o setor de energia. O setor de energia, ele sofreu muito ao longo de 2025, continua muito duro por conta das incertezas regulatórias. Então, o setor de energia ele já foi o principal setor nosso. A energia, em geral, ela é um setor desproporcionalmente maior dentro da infra comparado com os outros, tanto em número de emissões quanto em volume. Desproporcional comparado com outros países? Muito maior. Não. Eu quero dizer, dentro dos, vamos chamar assim, de subsetores da infraestrutura, energia é um setor que é desproporcionalmente maior do que os outros. Então, tem muito mais emissões, tradicionalmente, né? Muito mais emissões e muito mais volume emitido para projetos de energia do que em outros setores da infra. O que será? Porque geralmente você teve mais projetos, você tem maior granularidade, você tem historicamente, um arcabouço regulatório que sempre foi melhor do que boa parte do resto. Entendi, e no Brasil. Exato. E o que acabou acontecendo é que com as mudanças que foram implantadas do ponto de vista de operação do sistema brasileiro, com o curtailment, você acabou onerando muito os geradores um grupo grande de geradores de energia, e isso tornou o setor menos atrativo, tanto do lado do investidor para alocar nas debêntures incentivadas ou ativos de crédito mesmo, e mesmo para o surgimento
investimento de novos projetos, que é o que fomenta novas captações, né? Lembra que infraestrutura, essas debêntures incentivadas, elas precisam que seja CAPEX novo, né? Então, energia é um setor que a gente reduziu drasticamente a nossa exposição. Hoje a gente tem entre 2% a 4% apenas, bem nomes selecionados, um setor que já foi o maior proporcionalmente, né, nos nossos portfólios. Então, eu, obviamente, adoro o setor, espero muito que esses temas todos sejam resolvidos, mas acho que hoje eu olharia, né, dos destaques positivos e negativos, saneamento e energia, respectivamente. Muito obrigada, Steca. E a gente já está encerrando a nossa conversa. Claro, a gente ficaria aqui, assim como a oportunidade, a gente poderia ficar aqui também muito tempo falando sobre isso. E aqui no Insights, você que nos acompanha já sabe, a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados uma dica cultural. E eu vou começar com o Steca. Obrigado. Eu vou tomar liberdade aqui, vou fazer um jabá aqui na dica cultural. Estou lançando um livro de investimento em fundos de infraestrutura, chama Fundos de Infraestrutura na Prática, pela editora Labrador. É um livro onde me proponho a passar tanto por temas mais básicos, como o entendimento da dinâmica de juros dentro do universo dos investimentos em infraestrutura, tanto em FI Infras quanto em FIPS e passando sobre temas de risco, análises setoriais e, por último, chegando em composição de portfólio. Então, é efetivamente um guia prático aí para quem quiser mergulhar nesse universo, né, dos investimentos em infraestrutura. Muito legal. Então, quero a minha cópia. Você terá. Assim que lançado, eu trago aqui para você. Obrigado. Gui Anversa, qual a sua dica para a gente hoje? Literatura infantil é uma coisa que me deixa muito feliz em casa para ler com as crianças, então eu me aprofundei muito sobre esse tema. É bem vasto, né? Bem vasto, assim, tem muita coisa legal. Qual é o seu livro preferido? Agora, assim, toda semana tem um diferente, mas agora tem uma escritora espanhola chamada Olga de Dios, num livro chamado Monstro Azul, ali de 2 a 6 anos, eu acho que é uma ótima leitura, e é uma escritora que tem vários outros, assim, mas uns outros 6 livros são ótimos dela. Com certeza. Bom, acho que, falando de livros de mercado, acho que os livros existem alguns, né, mas os livros do Howard Marks são livros muito bons para entender da dinâmica do mercado, entender como funciona os ciclos de mercado e como funciona a hora de comprar e a hora de vender. Acho que é um livro que dá um conceito muito bom para o investidor. E é de fácil leitura para todos. Muito bom, e esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. E eu tive o prazer de conversar com Gabriel Steca, cofundador e head de infraestrutura da Bocaina Capital. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado a você, Juliana. Obrigado a todos aqui, foi um prazer. E eu também quero agradecer Guilherme Guntovich, gestor de fundos de crédito da Bradesco Asset. Muito obrigada, Gui. Obrigado, Ju. Obrigado, Steca. Obrigado, Gui Anversa. E eu também quero agradecer Gui Anversa, nosso primeiro podcast junto, o primeiro de muitos. Obrigado. Ótimo papo. Ótimo papo. Gui, muito obrigada. Obrigado. Muito bom! O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, ative o sininho e até o próximo. Tchau!